Olá, estudantes! Esse é o nosso terceiro vídeo de língua portuguesa para juristas. Neste momento, vamos falar sobre a palavra, a significação da palavra, questões ortográficas e também vamos refletir um pouquinho sobre a oração. A primeira noção interessante para entendermos a palavra é a noção de signo. Santo Agostinho definia o signo como uma coisa que, além da espécie ingerida pelos sentidos, faz por ela própria vir ao pensamento qualquer outra coisa. O que Santo Agostinho quer dizer? Que o signo é um elemento que, quando vemos, ou um som que, quando ouvimos, nos faz pensar em outra coisa. Portanto, o signo é uma composição que contém um elemento, que é o significante, que nos faz pensar em outro, que é o significado. O signo, portanto, é uma combinação, é uma composição que une um elemento a uma ideia, que une um significante, o elemento, à ideia, o significado. Por exemplo, quando vemos a placa amarela com um sinal de exclamação, temos o significante, temos o elemento, e logo pensamos na ideia. Cuidado! Quando vemos um gesto, nesse caso, 2 dedos levantados, nós pensamos num significado, novamente, paz e amor. Quando vemos um coração, nós podemos pensar num significado, amor. Nesses 3 casos, portanto, o elemento que está aí com vocês é o significante. E aquilo em que pensamos quando vemos o elemento é o significado. O signo é essa soma, significante e significado. É nesse sentido que podemos dizer que a palavra é um signo. Porém, é um signo muito particular, chamado signo linguístico. Toda palavra é um signo, no caso linguístico, porque une 2 coisas. Primeiro, um som, que nós também chamamos de imagem acústica. Há um conceito, há uma ideia. Por exemplo, o som é estudante. A ideia é a pessoa que estuda. O signo linguístico, repito, une um som a uma ideia. No caso da palavra, então, esse som pode ser transmitido por via oral ou, como no caso aí na tela, pode ser transmitido por via visual, por uma imagem ou uma representação desse som por meio das letras. Como todo signo, a palavra tem uma relação entre o significante, que é o seu som, e o significado, que é a ideia que ela representa. Ora, essa relação é chamada de significação. Então, num signo, a relação entre o elemento que nós vemos ou ouvimos a ideia na qual pensamos é a relação de significação. Vejamos alguns exemplos. Ora, aí temos uma ideia e a palavra representa essa ideia por meio de um som. Pois então, o signo linguístico ou a palavra é essa relação. Quando ouvimos a palavra, estamos vendo uma das partes da relação de significação. Ouvimos cachorro. A outra parte da palavra é a ideia que ela indica. E essa relação é a relação de significação. Em alguns casos, a relação é direta, a relação é concreta. Nós lemos, nós ouvimos o som telefone, então nós representamos o som telefone graficamente, ou falamos telefone e uma ideia vem em nossa cabeça. Esta, repito, é a relação de significação. Em alguns casos, a relação é mais abstrata. Vemos uma balança e pensamos justiça, ou falamos justiça e esse som nos remete à balança. Também podemos pensar em casos ainda mais complexos,
Por exemplo, essa imagem, para alguns, remeterá ao som oportunidade ou oportunidades. Então, o som oportunidade nos remete também ele a uma ideia. O som oportunidade nos remete a uma ideia que é abstrata. No caso da palavra, que é por nós utilizada na comunicação, essa relação entre o significante e o significado é particularmente muito importante. Então, há todo um ramo na língua portuguesa que estuda a significação das palavras. Quero fazer algumas poucas considerações sobre significação das palavras para a reflexão de vocês. Primeiro, quando nós falamos que a palavra está sendo usada em seu sentido próprio, em seu sentido comum, concreto, nós dizemos que a relação entre o significante e o significado é denotativa. Então, a denotação é uma relação de significação das palavras em que os elementos estão sendo utilizados no sentido concreto. É aquele significado real, é aquele significado materializado da palavra. Por exemplo, nessa frase, a chave está na porta. Chave significa o objeto que nos permite abrir a fechadura da porta. E porta significa aquele objeto que se coloca entre cômodos de uma casa, por exemplo. Em ambas as situações, as palavras nessa frase foram utilizadas no sentido concreto denotativo. Por outro lado, podemos usar também palavras num sentido que nós chamamos de figurado, num sentido que não é o concreto daquelas palavras. Nesse caso, a relação entre o som da palavra e a ideia da palavra é uma relação conotativa. Portanto, a conotação significa o uso figurado de palavras, o uso diferente do original. Vamos para o exemplo. Sonhar é a porta da felicidade. Realizar é a chave do sucesso. Nesse caso, o sonho não é propriamente uma porta. A palavra porta está sendo usada num sentido figurado, num sentido de caminho que leva à felicidade. Também chave aí não está sendo usado no seu sentido real, concreto, de um objeto que abre uma fechadura. Nesse caso, a chave está sendo utilizada como também o caminho, a passagem que leva ao sucesso. Portanto, a realização abre os caminhos que levam ao sucesso. Em ambos os casos, as palavras aí empregues foram utilizadas num sentido figurado. Não existe propriamente uma porta da felicidade, mas a imagem foi criada a partir da palavra porta. Não há especificamente uma chave do sucesso, mas, novamente, a palavra-chave significa outra coisa que não seu sentido original. Por isso, temos que prestar muita atenção no uso das palavras. Na ciência, quando vamos então responder a uma questão de prova, ou na profissão, quando vamos, por exemplo, fazer uma petição inicial, nós devemos preferir usar palavras em seu sentido denotativo, em seu sentido próprio. Devemos evitar as metáforas, ou seja, devemos evitar usar as palavras em um sentido figurado. Existem casos de palavras cujo som nos leva, muitas vezes, a mais de um significado. Esse fenômeno é chamado de polissemia. Poli são muitos, semia, significados. Isto, então, literalmente, é o fenômeno que indica que um significante possui mais de um significado. Polissemia, mais de um significado. Ora, o grande problema da polissemia é que, por se tratar de palavras,
ela pode nos levar ao mal-entendido. Uma polissemia pode causar, então, mal-entendidos. Nós podemos entender de forma errada a mensagem que está sendo transmitida. Muitas vezes, a polissemia é neutralizada pelo contexto. Nós sabemos, pelo contexto, qual é o significado que foi utilizado pelos falantes. Olha, um exemplo. Temos a palavra manga. A palavra manga, de modo perfeito, é polissêmica, porque manga pode indicar a fruta, manga pode indicar uma parte da camisa ou da camiseta. Veja, temos aí uma polissemia perfeita, posto que o significante manga tem o mesmo som e a mesma representação gráfica. Manga, portanto, pode ser a fruta, como pode ser a parte de uma peça de um vestuário. Veja, como eu disse, normalmente a polissemia é neutralizada pelo contexto. Quem diz numa situação que vai comer uma manga, muito provavelmente, ou quase sempre, está se referindo à fruta. Quem diz que quer uma camiseta de manga curta, está se referindo à parte da peça de vestuário. Olha, e ainda resta uma polissemia imperfeita, posto que também há a palavra mangá, que representa o desenho oriental, sobretudo o desenho japonês, que tem características próprias. Também o som é muito parecido, a palavra mangá com a palavra manga. Portanto, a recomendação é que quando nós formos utilizar uma palavra polissêmica, para evitar a confusão, a recomendação é que nós deixemos claro qual é o significado com o qual utilizamos a palavra. Imagine uma situação que uma pessoa é suspeita de ter praticado um crime. Ora, nós vamos relatar para o juiz que no dia em que o crime aconteceu, essa pessoa estava numa loja comprando balas. Veja, é muito importante esclarecermos que a loja em que a pessoa estava comprando balas era, por exemplo, uma confeitaria. E que a bala que essa pessoa comprava não era munição, mas era, sim, especificamente uma guloseima. Portanto, repito, nós precisamos tomar cuidado com palavras polissêmicas, pois nós podemos, sem querer, dar a entender uma coisa diversa da que gostaríamos. As palavras que são signos linguísticos, que possuem significado e significante, que possuem um som significante e um significado ao menos, aparecem na nossa fala, nos nossos textos, combinadas em estruturas maiores. Quando nos comunicamos, nós combinamos palavras formando frases e orações, pois existe um ramo da língua portuguesa que se chama sintaxe. Esse ramo chamado sintaxe estuda justamente as estruturas de combinação de palavras. A sintaxe, por sua vez, se divide em pelo menos 3 ramos. Há uma parte da sintática que estuda a concordância, ou seja, a adaptação de palavras em relação a outras conforme a função que cumprem na frase. Nesse caso, nós temos a concordância entre os termos de uma oração, tema a que voltaremos futuramente. Também voltaremos futuramente ao segundo ramo da sintaxe, que estuda a regência. Você analisa, sob essa perspectiva, quais são as estruturas principais e quais são as estruturas secundárias de uma oração e como agrupá-las. Neste momento, trarei para vocês algumas noções de colocação, ou seja, a ordem das palavras dentro de uma oração. Isso faz com que as palavras cumpram, dentro da oração, algumas determinadas funções sintáticas.
Para olharmos sintaticamente para a colocação das palavras dentro de uma oração, convém fazermos algumas observações conceituais. Primeiro, frase. Frase significa a menor unidade autônoma de comunicação. A frase é o conjunto de palavras que tem um significado. A frase pode ser composta tanto por uma palavra quanto por várias palavras. Uma frase pode ser um período. Para que a frase seja um período, é importante que ela tenha pelo menos um verbo. Então vamos lá. A frase que tem ao menos um verbo é o período. O período pode ter um ou mais verbos. O período, portanto, será composto por orações. A oração é o chamado período simples. A oração é a frase que tem um verbo. Cada verbo da frase compõe uma oração. Normalmente, a frase tem um nome ao qual ela se refere. Esse nome pratica uma ação ou recebe uma qualidade. Então, a oração é o período simples. O período com um único verbo é a oração. A frase pode ser um período, a frase pode ser uma oração. A oração, conforme disse, é o período simples. É a frase composta por um verbo. Uma oração, além de um verbo, costuma ter também um sujeito. O sujeito pratica uma ação ou o sujeito recebe uma qualidade. Na oração, além do sujeito, o verbo costuma vir acompanhado também de um complemento. Esse complemento pode ser aquilo o que o sujeito faz ou a qualidade que ele recebe, e nesse caso se chamará predicativo. Além disso, o verbo, quando traz uma ação ou quando atribui uma qualidade, pode vir acompanhado de circunstâncias. Por exemplo, o tempo, a duração, a intensidade da ação. Então, a oração possui elementos normalmente que aparecem em sua estrutura. Vamos lá. Sujeito, José. Verbo, ação que ele pratica. Ensina. O complemento, ele ensina quem? Os alunos. E onde? A circunstância, o lugar em que ele ensina. Então, o José pratica uma ação nessa frase. Ele ensina. Ele ensina os alunos. E ele ensina na escola. A escola é o local, é a circunstância em que ele pratica a ação. Ele pratica a ação nesse local. Temos, pois, aí elementos essenciais de uma oração. Ainda exemplificando, veja, o menino acena para o gato. Novamente temos uma ação. O menino pratica a ação, acenar. Ele acena para quem? Para o gato. É o complemento da ação. É a indicação de para quem ele pratica essa ação. Olha, segundo exemplo. O gato é belo. Nesse caso, atribui-se uma qualidade ao gato, que é ser belo. O gato recebeu a qualidade. Nesse caso, ser belo. Ele poderia ser faminto, ele poderia ser bravo, ele poderia ser outras coisas. Estamos falando, portanto, de um verbo que atribui qualidades ao sujeito. Numa oração, então, numa estrutura composta por um verbo,
normalmente existe um sujeito. O sujeito é uma pessoa, é um animal, é um objeto. Essa pessoa, esse animal, esse objeto, na oração, estará praticando uma ação ou, como dito, recebendo uma qualidade. Veja, nós damos nomes diferentes para os verbos. Se o verbo está trazendo uma ação para o sujeito, essa ação pode ser praticada direta ou indiretamente. E nesse caso, o verbo será transitivo ou intransitivo. Se o verbo atribui uma qualidade ao sujeito, estamos diante de um verbo de ligação. Mas nós estamos falando do sujeito. O sujeito tem um núcleo. É a parte central, é a parte mais importante do sujeito. O núcleo do sujeito é um substantivo. O substantivo pode ser um nome, José, o menino, a pessoa, um nome próprio ou impróprio. O núcleo do sujeito, que é um substantivo, pode ser um pronome, eu, tu, ele. Aí, ele fez o exercício. O núcleo do sujeito é ele. E também uma palavra substantivada. A caminhada foi longa. Caminhada é um verbo caminhar que virou um nome. A caminhada foi longa. O núcleo do sujeito é caminhada. Portanto, o sujeito é composto em seu núcleo por um substantivo, que pode ser um nome, um pronome ou uma palavra substantivada. Na maioria das vezes, o sujeito é simples. O que significa isso? Há apenas um núcleo, um único substantivo no núcleo do sujeito. Veja, um vento triste assobia lá fora. O núcleo do sujeito é apenas o nome vento. Um vento triste assobia lá fora. Mas também alguns sujeitos podem ser compostos. Então, o sujeito também pode ser composto quando ele apresenta mais de um núcleo, mais de um substantivo em seu núcleo. Reparem nessa frase, que é uma oração, porque tem um verbo. A saúva e a seca prejudicaram a plantação. Nós temos dois nomes aqui, a saúva e a seca. Cada um deles compõe o núcleo do sujeito, que é, portanto, um núcleo composto. Nesse caso, percebam, por estarmos diante de um núcleo composto, o verbo vai para o plural, posto que nós temos dois substantivos, saúva e seca, praticando a ação que é prejudicar a plantação. Vejamos agora dois exemplos de orações. No primeiro caso, a alegria das crianças é imensa. Eu separei aqui em cima o núcleo do sujeito. Alegria é imensa. Nós atribuímos uma qualidade à alegria. Trata-se, no caso, de um sujeito simples, porque há um único núcleo. Segundo exemplo, a professora e o aluno estudaram. A professora inteligente e o aluno dedicado estudaram. Nesse caso, quem estudou? Professora e aluno. O núcleo do sujeito, portanto, é composto. Existem orações em que o sujeito, embora esteja presente, não está expresso, mas oculto. Trata-se, então, como o nome indica, de sujeitos ocultos. O sujeito oculto aparece subentendido em uma oração. Por exemplo, eu digo, escrevo poesia. Está subentendido
que sou eu que escrevo poesia. Portanto, pela própria estrutura do verbo escrevo, em primeira pessoa, fica claro que estou a referir a mim mesmo. Então, sou eu que pratico a ação. Eu escrevo poesia. Existem situações, por outro lado, em que o sujeito não está determinado. Ele é chamado de sujeito indeterminado. Enquanto no sujeito oculto eu consigo saber quem praticou a ação ou quem recebeu uma qualidade, no caso do sujeito indeterminado, há uma pessoa, um objeto, algo que vagamente pratica a ação. Não sabemos exatamente quem foi, sabemos que algo ou alguém praticou a ação. Um exemplo é quando empregamos o verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que ele vem. Dizem. Quem diz? O sujeito está indeterminado. Podem ser as pessoas, podem ser os parentes, podem ser os amigos. Não conseguimos determinar quem diz que ele vem. Também comentam que ele não volta mais. Quais são as pessoas que comentam? Novamente, temos um caso de indeterminação do sujeito. Alguém praticou essa ação, o comentário, mas nós não conseguimos determinar quem foi. Outra situação em que o sujeito é indeterminado é quando o verbo aparece no infinitivo impessoal. É preciso manter a calma. Manter a calma é preciso. Me interessa esta oração. Manter a calma. Quem vai manter a calma? Ora, alguém. Alguém precisa manter a calma. Não se define quem é este alguém. De novo, o sujeito está indeterminado. Ou ainda, reclamar não adianta. Vejamos esse caso. Quem reclama? Alguém. Alguém está reclamando, mas reclamar não adianta. Não se diz aí quem está reclamando, qual é o sujeito. Ele está novamente indeterminado. Ouvi chamar da rua. Chamar da rua. Quem chama? Quem está na rua chamando? Novamente, não podemos determinar. Nesses casos, temos, portanto, a indeterminação do sujeito. De outra natureza, contudo, é a oração que não apresenta sujeito. A oração sem sujeito é aquela que indica, por exemplo, um fenômeno meteorológico ou uma condição do tempo. Chove, amanhece, é noite, parece primavera. Ninguém pratica essas ações. Não há um sujeito que está praticando o chover. Simplesmente é um fenômeno da natureza. Portanto, essa oração, chove, assim como as outras, é uma oração sem sujeito. Há apenas uma ação, que é chover. Ainda, quando indicamos a duração, muito cuidado, muitos erram nesse caso. Ora, pela norma culta, a oração que indica a duração é uma oração sem sujeito. Portanto, o verbo deve aparecer no singular. Não se confunda. Nesses casos, o verbo estará no singular. Há 10 anos que não a vê. Faz 10 anos que não a vê. É muito comum as pessoas falarem houveram 10 anos ou fazem 10 anos que não a vê. Ora, simplesmente, nesses casos, mantemos, como dito, o verbo no singular. Quando você vai indicar um fenômeno de tempo, de duração, você vai usar, então, o verbo a ou o verbo haver no singular, a, ou o verbo fazer no singular, faz. Há muitos anos que eu não consigo ir bem numa prova. Então, nessa oração, há muitos anos,
ou faz muitos anos, estamos usando o verbo para indicar duração. Do mesmo modo, quando usamos o verbo haver no sentido de existe, ele também deve ser mantido no singular, posto que se trata de uma oração sem sujeito. O verbo haver com o sentido de existir. Então, há pessoas de bem. Quem há? Ninguém praticou essa ação. Eu declaro uma existência. Eu declaro que existem pessoas de bem. Mas eu uso o verbo haver, que não deve sofrer variação. Se eu dissesse existem pessoas de bem, eu estaria dizendo de forma correta, posto que o sujeito de existir seriam as pessoas. Pessoas de bem existem. Pessoas praticam a ação de existir. Quando usamos o verbo haver, nós criamos uma oração sem sujeito. Então o verbo haver não sofre variação. Ou houve problemas. Novamente mantemos o verbo no singular, posto que a oração é sem sujeito. Houve problemas. Se eu usasse o verbo existir, existem problemas. Os problemas existem. Os problemas praticam a ação de existir. Mas quando eu prefiro usar o verbo haver, eu estou eliminando o sujeito. Houve problemas. No singular, sem. Trata-se de uma oração sem sujeito, sem variar o verbo. Uma oração é composta por um sujeito e por um predicado. Às vezes, só por um predicado. O que é o predicado? Primeiro, quando há sujeito, o predicado nada mais é do que aquilo que se diz a respeito do sujeito. Seja uma ação que ele pratica, seja uma qualidade que se atribui a ele. Fulano é o sujeito. O predicado, aquilo o que se diz dele. Fulano fez a prova. Quando a oração não tem sujeito, o predicado é simplesmente aquilo que se fala de um fato. Então, aí no exemplo, choveu ontem. O predicado é uma enunciação de um fato. Dizemos que choveu ontem. Ponto. Este é o predicado e é a oração por inteiro. Na teoria da comunicação, o predicado é a informação nova que trazemos para o receptor. Por exemplo, Pedro saiu cedo de casa. Ora, as pessoas conhecem Pedro, sabem de quem se trata. O que não sabem é que ele saiu cedo de casa. O predicado, portanto, na teoria da comunicação, corresponde à nova informação transmitida em uma mensagem. O predicado pode ser verbal ou nominal. O predicado verbal é aquele cujo elemento mais importante é o verbo, ou seja, é a ação. Quase sempre, quando há um sujeito, trata-se da situação em que se atribui uma ação a ele. Então, o sujeito pratica uma ação. Nesse caso, temos um predicado verbal. A terra é o sujeito. A ação que ela pratica gira ao redor do sol. Temos um predicado verbal. O elemento mais importante é a ação praticada pela terra. Todos, sujeito, reclamaram. Novamente, temos um predicado verbal. Então, a ação reclamar é o elemento mais importante dele. Comentam que houve brigas. Trata-se de uma situação em que o sujeito é indeterminado. Esse sujeito indeterminado comenta, ou no caso, comentam. Não sabemos quantas pessoas comentam, sabemos que comentam que houve brigas. Nesse caso, portanto, o predicado é verbal. O escritor de talento ajusta as palavras às ideias. O verbo aqui é ajustar, é a ação que o escritor de talento pratica. Nesses
4 casos, o elemento mais importante da oração é o verbo. É a ação atribuída ao sujeito conhecido ou não. O predicado verbal conecta, na maioria das vezes, o sujeito, o verbo e o complemento do verbo. Às vezes, o verbo é completo. Nesses casos, ele é chamado de intransitivo. O verbo enuncia toda a informação que se quer passar ao receptor. Alguns verbos que são intransitivos: caminhar, viver, morrer, sorrir, nadar, tremer. Eu vivo, eu caminho. Esses verbos contêm por si toda a informação necessária da oração. Eles não pedem complemento. Às vezes, a informação trazida pelo verbo é incompleta. Exige, portanto, um complemento. Nesses casos, os verbos serão chamados de verbos transitivos. No outro caso, são os verbos intransitivos. Mas os verbos transitivos pedem complemento. Amar, odiar, agarrar, expulsar, falar, gostar, atribuir. Quando eu digo eu amo, logo você pergunta, você ama quem? E eu digo, eu amo você. Ora, o verbo amar é um verbo transitivo. Ele pede um complemento. Naquelas orações em que se atribui uma qualidade para o sujeito, temos o predicado nominal. Então, o predicado nominal tem a qualidade como elemento mais importante. Atribui-se uma qualidade a um sujeito. Nesses casos, o verbo não é o elemento mais importante. Insisto, a qualidade é mais importante do que o verbo. A Terra é redonda. Dizer que a Terra não é o fundamental. O fundamental nessa oração é dizer que ela é redonda. Ou, todos são bons. Dizer que todos são, insisto, não é o fundamental. O fundamental é dizer que todos têm uma qualidade, são bons. Ainda, as alunas parecem estudiosas. O que elas parecem? Isso é o fundamental. Estudiosas. Então, novamente, a qualidade é o elemento mais importante dessa oração. Língua portuguesa permanece importante. Além de verdadeira, essa frase traz uma qualidade que se atribui ao sujeito, que é a língua portuguesa. Portanto, nas 4 situações, nas 4 orações, o elemento mais importante é a qualidade atribuída ao sujeito. São, portanto, predicados nominais. Nosso tema inicial foi a palavra. Nós colocamos a palavra dentro de orações. E eu mostrei muito sucintamente para vocês que as orações podem ser orações verbais ou nominais. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a escrita correta de algumas palavras. Mas, na verdade, o que eu vou mostrar para vocês seria mais o uso correto de algumas palavras. Vou trazer algumas regras de uso de algumas palavras ou, eventualmente, até expressões. Uma questão que sempre desperta curiosidade é o uso dos porquês. Quando eu uso porquê junto, porquê separado, porquê com acento e porquê sem acento? Eu vou tentar trazer para vocês algumas dicas. Primeiro, porquê separado. Eu vou usar o porquê separado quando ele for equivalente a pelo qual. Então, o caminho por que passo, o caminho pelo qual passo. É o porquê separado e sem acento. Também vou usar o porquê separado e sem acento nas situações
em que ele significar por qual razão. Por que você fez isso? Por qual razão você fez isso? Nesse caso, novamente, o porquê deve ser usado separado e sem acento. Segundo caso é o porquê, separado e com acento. Ele é usado no final da frase. Ele foi mal na prova, mas não sabe por quê. Não sabe por qual razão. Nesse caso, o porquê no final da frase é separado e com acento. Terceira situação. Porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento equivale ao pois, equivale à explicação de alguma coisa. Então, não entendi a aula porque estava desconcentrado. Não entendi a aula, pois estava desconcentrado. Nesse caso, o porquê é junto e sem acento. Por fim, quando o porquê for substantivo, ele será escrito junto, com acento e pode ir para o plural. Só queria saber o porquê disso. A dica é que o substantivo pode vir antecedido por um artigo. Então eu disse, eu quero saber o porquê. O porquê é junto com acento, posto que ele virou um substantivo. Veja o título desse nosso quadro: Usos dos porquês. Porquês aí escritos com acento, com acento e na função de substantivo. Portanto, ele vai para o plural. Existe um par de palavras que às vezes faz muito mal para a redação dos alunos, com o perdão do trocadilho. Essas palavras são mal com L e mal com U. Ora, como diferenciar um uso do outro? Primeiro, é importante você saber que o mal com L é substantivo ou advérbio. Ele pode indicar algo ou uma circunstância. Você é o mal em si, com L. Respondi mal à questão. No primeiro caso, temos um substantivo, no segundo caso, temos um advérbio. Bom, mas se você não sabe muito bem diferenciar o substantivo do advérbio, o que é um caso grave, mas se você não sabe, tem uma dica. Você pode trocar o mal com L pela palavra bem. Sempre que você puder trocar mal por bem, então ele se escreve com L. Você é o mal em si. E agora, escrevo com L ou com U? Bom, eu não diria você é o bom em si. Eu diria você é o bem em si. Então eu escrevo com L. Respondi mal à questão. Eu respondi bem ou eu respondi bom à questão? Eu respondi bem. Portanto, o mal é com L, posto que ele é intercambiável com bem. Por outro lado, o mal com U pode ser substituído pelo bom. Claro, se você quiser aí um refinamento, saiba, o mal com U é um adjetivo, ele indica uma qualidade. Ele é um professor mau, é a qualidade do professor. Você não diria ele é um professor bem, mas você diria ele é um professor bom. Então, você vai trocar o bom pelo mal com U. Portanto, mal com L equivale ou é o oposto de bem. Mal
com U é o oposto de bom. Especificamente na linguagem jurídica, existem 3 palavrinhas com a pronúncia idêntica que sempre causam confusão: seção, seção e seção. Ora, a pronúncia é a mesma: seção com C no começo, seção com 2 S no meio e S no começo, seção com S no começo e C cedilha no meio. O que é a seção começada por C com 2 S's? É a forma do verbo ceder, dar. No direito, falamos muito em cessão de direitos, cessão de propriedade. Quando eu disser que houve a cessão de algo, que alguém cedeu algo, eu escreverei com C no começo e 2 S's no meio. Por outro lado, cessão com 3 S's, S no começo e 2 S's no meio, equivale a reunião. A sessão de julgamentos será amanhã. A reunião de julgamentos será amanhã. A sessão do tribunal ocorrerá hoje à tarde. Essa sessão é a reunião, portanto, ela é a sessão com 3 S's. A seção com S e C cedilha no meio é a parte, a divisão de um lugar. A seção administrativa do fórum fica no outro andar. Ora, a seção, a parte, a divisão, o espaço administrativo do fórum fica no outro andar. Nesse caso, S e C cedilha. Portanto, cuidado com essas 3 palavras. Insisto, elas aparecem bastante na linguagem jurídica. Vejo muitas pessoas, inclusive juristas, ou até sobretudo juristas, que não sabem diferenciar onde de aonde. São expressões que, embora indiquem o lugar, devem ser utilizadas em circunstâncias diferentes. Onde indica no lugar e equivale a em que. A rua onde moro, a rua em que moro. Quando eu uso aonde, eu estou indicando ao lugar, eu estou indicando movimento, eu estou indicando deslocamento. A cidade aonde vamos. Quando nós tivermos um verbo que indica movimento ou deslocamento, eu utilizo aonde. Quando eu for indicar o local em que algo acontece, eu uso onde sem o a. Senão, separado, e senão, junto, costumam gerar muita dúvida no jurista. Vejam, senão, expressão separada, significa, primeiro, caso não, quando não. Se não forem apresentadas provas, perderá a demanda. Caso não sejam apresentadas provas, quando não forem apresentadas provas, perderá a demanda. Também vamos usar senão separado como uma conjunção ligando frases. O juiz indagou se não gostaria de se manifestar. Então aqui o se está ligando as frases e o gostaria de se manifestar é modificado pelo não. Por outro lado, senão junto significa caso contrário, do contrário, de outro modo, a não ser, mas sim. Seja organizado, senão será desligado do estágio. Senão, nesse caso, pode ser substituído por do contrário, de outro modo. Então, seja organizado, do contrário, será desligado do estágio. Nesse caso, portanto, senão se escreve junto.
também devemos diferenciar tão pouco expressão de tão pouco palavra. Tão pouco, a expressão significa muito pouco, curto, pouca coisa, pequeno, escasso. Fundamentou tão pouco a petição que perdeu a causa. Fundamentou em pequena intensidade, fundamentou muito pouco a petição que perdeu a causa. Por outro lado, tão pouco tem outro sentido. Também não ou nem. Não apresentou provas, tampouco construiu um argumento sólido. Não apresentou provas, também não construiu um argumento sólido, ou nem construiu um argumento sólido. Portanto, tão pouco separado indica intensidade e tão pouco junto indica também não ou nem. Reforça-se uma contrariedade. Por fim, eu gostaria de diferenciar mas de mais. São palavras completamente diferentes em seus significados. Mas indica, na maioria das vezes, oposição ou limitação. Nesse sentido, pode ser substituída por porém, contudo, todavia. Não apresentou fundamentos jurídicos, mas, sem i, obteve decisão favorável. Não apresentou fundamentos jurídicos. A oposição, então, quem não apresenta fundamentos jurídicos, espera-se que obtenha decisão desfavorável. No caso, não apresentou fundamentos, mas a ideia de oposição obteve decisão favorável. Nesse caso, eu posso trocar o mas por porém, contudo, todavia. Não apresentou fundamentos jurídicos, porém obteve decisão favorável. Quando eu uso mais com i, eu estou indicando quantidade ou intensidade. O juiz indicou que precisaria de mais evidências para julgar favoravelmente. Então, ele precisaria de uma quantidade maior de evidências para poder julgar favoravelmente ao autor ou ao réu. Com isso, nós encerramos mais um vídeo de língua portuguesa para o jurista.